Chegou a sexta-feira, que semana bacana! Quanta coisa boa aprendemos durante esse período. E veja só a turma que acompanhou a gente todos esses dias. Que legal, que maravilha! É muito bom ter vocês aqui aproveitando e interagindo com a gente. Então vem aproveitar mais o programa e fique conosco. Olá, queridos alunos, meu nome é Valker Neves, sou professor de língua portuguesa e faço parte do corpo docente da CEMED. Trabalho na Agrovila de Iracema e quero aproveitar o espaço para mandar um forte abraço a todos os alunos de Castanhal, em especial aos alunos da Escola Ernestina Martins das Neves. Espero reencontrá-los em breve. Bom, na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre linguagem não verbal. Vamos ver como essa linguagem está tão presente no nosso cotidiano e como ela pode ser utilizada na preservação do nosso meio ambiente. Preste bastante atenção na imagem que vai aparecer agora para vocês, ok? Essa imagem, pessoal, ela não contém nenhuma palavra, perceberam? Nenhuma informação. E vocês conseguem extrair dessa imagem alguma informação? Ela nos passa sofrimento, dor e até preocupação por conta de toda a poluição e devastação causada pelo homem. E realmente isso é muito preocupante. E já, pessoal, que o tema da aula é meio ambiente, apesar de ser um assunto muito comentado nas mídias e até mesmo na sala de aula, muitas pessoas ainda têm um entendimento restrito do seu significado, relacionando o meio ambiente apenas com florestas, animais, rios. Mas e você? Sabe o que significa essa expressão? O próximo slide ele vai mostrar o conceito de meio ambiente. Vamos lá. Meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cerca os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Pode ser entendido também como um conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas, os ecossistemas que existem na Terra. Então, pessoal, segundo o conceito que acabamos de ler, existem vários fatores que influenciam o ambiente onde vivemos. A partir do conceito mais amplo da expressão meio ambiente, vocês concordam que o local onde moramos é um ambiente importante? Bom, vamos mostrar as próximas imagens. As imagens mostram 3 casas, pessoal. São casas limpas, arejadas, organizadas. Vocês concordam que viver em um ambiente limpo, arejado, cheiroso, organizado é muito melhor? Nos traz qualidade de vida e, consequentemente, mais saúde. Concordam comigo? As imagens nos mostram que morar em uma casa simples não significa morar em um local sujo ou bagunçado, e que o cuidado com o meio ambiente começa com cuidar do local onde moramos. Acompanhem comigo a exibição de 2 curtas de animações. Vamos lá!
Então, pessoal, as animações que acabamos de ver retratam muito bem as agressões que nosso planeta vem sofrendo. A falta de cuidado com o meio ambiente. No primeiro vídeo vimos que as atitudes humanas podem contribuir ou não para a melhoria do meio ambiente. No segundo vídeo, vimos que o sofrimento do planeta só termina com uma atitude nossa, com uma atitude do ser humano, né? E essa atitude é a reciclagem. Alguém observou o símbolo que aparece no soro que é injetado no planeta? Sim, é justamente o símbolo da reciclagem. E é sobre esse tipo de linguagem que irei falar agora. Relembrando as animações que nós vimos anteriormente, né, elas utilizam predominantemente a linguagem não verbal, ou seja, símbolos, expressões faciais, luzes e cores. Vamos ver as próximas imagens nesse slide. Esse slide, pessoal, ele mostra o conceito de linguagem não verbal. Olha só, a linguagem não verbal não utiliza palavras para estabelecer a comunicação, recorrendo a outras formas de comunicação, como gestos, sinais, símbolos, cores e luzes, né? Então, pessoal, analisem também essa imagem aí, né? Nesse slide, vemos a imagem do planeta Terra. E apesar de não ter nada escrito, as imagens passam várias informações para quem a vê. Tá? Vamos ao próximo símbolo, a próxima imagem. Esse símbolo aí, pessoal, vocês reconhecem? É mais um bom exemplo de linguagem não verbal. É o símbolo universal da reciclagem. É um dos símbolos mais conhecidos no mundo. O símbolo é formado por 3 setas, pessoal, que são retorcidas, formando um triângulo. E cada seta tem um significado. E elas fazem alusão a um ciclo. Uma das setas representa a indústria que produz um determinado produto, uma garrafa PET, por exemplo. E a outra seta refere-se ao consumidor que utiliza o item. Nesse caso, a pessoa que consome o refrigerante. E a outra seta representa a reciclagem, que permite a reutilização da matéria-prima. No caso, a garrafa que volta a ser matéria-prima, dando origem a novas garrafas PET e outros produtos. Vamos ver mais uma imagem agora. Essa imagem aí, pessoal, deveria estar muito mais presente no nosso dia a dia, que são as lixeiras que servem para separar os lixos que serão reciclados. Como vocês podem perceber, cada cor refere-se ao tipo de material que será depositado. E isso, queridos alunos, é mais um bom exemplo de linguagem não verbal. Ou seja, mesmo não havendo palavras escritas no objeto, seremos capazes de saber a maneira correta de descartarmos nosso lixo. Portanto, cada cor carrega informação indicando que tipo de lixo deverá ser comportado dentro da lixeira. Para finalizar a aula, gostaria de propor um desafio a vocês. Já ouviram falar de fita de Möbius? É a fita utilizada para representar a reciclagem. Vamos ver aqui. Olha aqui na tela, ok? A primeira imagem que nós temos é a fita de Möbius e a setinha apontando para o símbolo da reciclagem, ok, pessoal? E essa aqui, pessoal, é a fita de Möbius. E para finalizar a aula, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre a fita de Möbius e a fita comum. Essa aqui é a fita comum. Tá? Olha a diferença. Se você pegar a fita comum e percorrer a superfície dela, né, você vai utilizar apenas um dos lados. Ao contrário, se você pegar a fita de Möbius, eu vou percorrer a superfície dela, começar em cima, né, e logo em seguida eu vou estar dentro da fita. Dessa forma, pessoal, a fita de Möbius ela vai utilizar as duas formas, né, os dois lados, né, ao contrário da fita comum. E essa, pessoal, é a ideia, é a relação desse símbolo com a reciclagem, pois passa a ideia de infinito. Assim você sempre tem a possibilidade de reutilizar o produto através do processo da reciclagem. A fita de Möbius ela foi criada em 1858 por um matemático alemão chamado August Möbius. E apesar de eu não ser professor de ciências nem de matemática, farei um experimento utilizando a fita de Möbius, né,
que é utilizada como símbolo da reciclagem. Portanto, um ótimo exemplo de linguagem não verbal. E depois, com calma, vocês podem tentar fazer em casa, mas não se esqueçam de registrar e enviar aqui para a nossa produção, para que a gente possa ver se você conseguiu. Então vamos lá. Nós vamos precisar de tesoura, uma folha de papel A4, que eu já cortei aqui para agilizar o processo, ok? E cola branca ou cola de isopor, certo? Então como é que você vai fazer a fita de Möbius? Você vai pegar uma folha com a largura de mais ou menos uns 3 dedos, vai dobrá-la e vai retorcer uma das pontas e grudar, ok? Só um instante. Aí você vai unir as duas pontas e você já tem sua própria fita de Möbius, ok? Que ao utilizá-la, ela percorre, né, toda a superfície, ao contrário da fita comum, ok? Acharam interessante? Pois eu vou mostrar mais uma curiosidade. Se você pegar o cilindro normal e cortá-lo ao meio, né, qual é o resultado que se espera? Que se forme duas outras fitas, né, iguais ou parecidas, pelo menos, né? Mas olha o que acontece se você pegar a fita de Möbius e fazer esse corte, né, ao meio. Se você cortá-la ao meio, olha que interessante o que vai acontecer com a fita, diferentemente da fita comum, né? Ela vai formar uma outra fita maior, ok? Agora, quero ver algo mais interessante ainda. Se você pegar essa mesma fita de Möbius e fazer um corte na lateral, mais próximo da lateral, olha o que acontece. Só um instante. Isso aqui eu estou cortando a lateral que é próxima à extremidade, ok? Olha o que acontece, pessoal, vai dar origem a duas novas fitas, ok? A fita de Möbius e uma outra fita maior, ok? Então, pessoal, vocês gostaram do experimento? Sabe por que isso aconteceu? Se você quiser saber a resposta, pesquise. Se você encontrar, mande a resposta aqui para a produção, para que a gente também saiba por que isso acontece. Ok, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima. Olá, turma! Como vocês estão? Para quem não pôde estar presente na última aula, eu sou a professora Aline, professora de Ciências, e vamos estar aqui para estudar algumas coisas interessantes que podem lhe ajudar no seu dia a dia. Um grande abraço para os meus alunos, lá de Iracema e Santa Terezinha. Sempre vejo vocês nas redes sociais. Falando nisso, vocês estão quase me matando de inveja, viu? Só vejo foto de vocês brincando nos igarapés e rio, uma água super gelada. Também nesse calor, um igarapé é um sonho para qualquer um, não é verdade? Quando passar esse período de pandemia e todos estiverem seguros, quero um convite para conhecer esses lugares, viu? E por falar em calor, vocês perceberam que está cada vez mais quente aqui na nossa cidade? E os verões estão cada vez mais intensos. E não é só na nossa cidade. Isso é um problema global. Para entender o que está acontecendo com o nosso planeta, devemos entender os conceitos de efeito estufa e aquecimento global. Bora ver o que é isso? Vamos aprender juntos? O efeito estufa é um processo natural pela qual parte da radiação do Sol permanece na atmosfera em forma de calor. Sem esse fenômeno, a temperatura do nosso planeta se esfriaria a ponto de inviabilizar a vida tal qual conhecemos. Seria como se fosse uma bola de gelo o nosso planeta. Veja a imagem para compreender melhor. Cerca de 35% da radiação solar
que incide sobre a superfície do nosso planeta é refletida de volta para o espaço. E aproximadamente 65% fica retido na atmosfera. Isso acontece, sobretudo, devido à ação de gases como o ozônio, o gás carbônico e o metano. A nossa atmosfera faz um papel de uma estufa, por isso que o nome é efeito estufa, na qual a radiação solar passa por ela e vai para o universo, mas parte da radiação não sai direto. Uma boa parte fica retida pela atmosfera, mantendo a nossa Terra aquecida. Imagine aqui um carro que esteja com as janelas fechadas debaixo do sol. Depois de um certo tempo, o interior desse carro vai estar muito quente, não é mesmo? Isso acontece porque os vidros do carro deixam o calor do sol entrar, mas não deixam ele sair. No efeito estufa acontece a mesma coisa, entenderam? O efeito estufa é um fenômeno benéfico para o nosso planeta. O problema é a sua intensificação. As atividades humanas podem aumentar a quantidade de calor retido na superfície da Terra, devido à emissão de gases provenientes, por exemplo, da indústria, principalmente nos centros urbanos e industrializados. A poluição do ar passou a ser um grande problema ambiental e de saúde, provocando, principalmente pela presença das indústrias, pelo número crescente de automóveis e ocasionando o que chamamos de aquecimento global, que é o aumento da temperatura devido à intensificação do efeito estufa. Vamos assistir um vídeo para entender melhor? As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte.
Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Já entenderam como ocorre o efeito estufa? Agora nós vamos fazer um experimento que simula uma estufa. Vou ensinar aqui, depois vocês vão fazer em casa, tá bom? Para criar um simulador do efeito estufa na atmosfera terrestre, você vai precisar de 2 copos de água, papel alumínio, um recipiente retangular opaco como uma caixa de sapato, tesoura, filme plástico. Você vai pegar o papel alumínio e forrar a caixa. Coloque a caixa, um copo de água e vamos botar o papel filme para vedar aqui essa caixa. A professora ela é um pouco desengonçada, sabe? Mas dá pra gente fazer. Sim, agora você vai forrar aqui um filme plástico. E esse outro copo de água vai ficar fora da caixa. Você vai deixar essa caixa e esse copo sob a ação de uma luz. O melhor seria a luz solar, então deixe lá no quintal, recebendo luz solar, a caixa com copo e esse copo fora da caixa. Deixe por 30 minutos. Passado esse tempo, retire a água e coloque o dedo nos 2 copos. Você vai verificar que o copo que estava dentro da caixa está mais quente do que o copo que ficou fora. Isso porque, dentro do simulador do efeito estufa, representado por essa caixa, o calor foi retido em seu interior. Ao eliminar a caixa, a luz passa pelo filme plástico, que representa a nossa atmosfera, e se transforma em calor. Ao atingir a superfície interna, a temperatura interna da caixa aumenta, aquecendo mais a água do copo. Já a água do copo que ficou fora da caixa acaba perdendo a energia para a temperatura ambiente, já que ela está fora do simulador do efeito estufa. Viram como é interessante? Que tal fazer um simulador aí mesmo na sua casa? Você pode tirar umas fotos, mandar pra gente. Quem sabe sua foto não aparece aqui? Já pensou? O aquecimento global pode ser devastador para a humanidade e devemos adotar medidas para diminuir esse fenômeno, como combater o desmatamento, utilizar fontes de energias renováveis, diminuir a poluição do ar, entre outras medidas. No entanto, o resultado dessas medidas só será observado em longo prazo. E de imediato, o que eu posso fazer para ter uma temperatura mais agradável? O que fazer para diminuir a sensação de calor na minha casa? Afinal de contas, estamos vivendo um verão rigoroso. E essas imagens refletem bastante o que estamos passando. Veja só essas imagens. Vocês já tiveram a sensação de sentir um vento quente ao ligar o ventilador da sua casa, no período da tarde? Parece que vai nos queimar, não é não? Ou quando abre uma janela. Minha nossa, parece que abrir foi a porta do inferno, não é verdade? Então vamos ver algumas ideias que podemos adotar na nossa casa para diminuir esse calorzão. Primeiro, mantenha as cortinas fechadas durante o dia. Se você utilizar cortinas, saiba que elas podem ser importantes para não superaquecer sua casa no verão. Isso porque elas bloqueiam a entrada excessiva da luz do sol. E é melhor, então, mantê-las fechadas, para evitar um mini efeito estufa na sua casa. O ar fresco da noite
precisa ser mantido durante o maior tempo possível. À noite, normalmente, o ar costuma não estar tão abafado quanto durante o dia. Por isso, é fundamental utilizar esse período ao seu favor. Quando o sol baixar, a brisa estiver mais fresca, abra todas as janelas. Deixe o ar correr pela sua casa, fechando novamente antes que o dia amanheça. E comece a esquentar novamente. Troque as lâmpadas incandescentes. Há alguns anos, já vem se falando sobre as vantagens de trocar essas lâmpadas, também chamadas de lâmpadas quentes, por lâmpadas brancas, que são essas daqui. Elas são também chamadas de frias. Nos últimos tempos, inclusive, foi lançado no mercado a lâmpada de LED, ainda mais econômica e durável. São essas daqui. E essa troca também ajuda a diminuir o calor dentro dos ambientes fechados, uma vez que as lâmpadas incandescentes geram muito mais calor que as demais. Faça um ar-condicionado das cavernas. Ok, eu sei. Não é exatamente das cavernas, porque naquela época eles não tinham nem ventilador. Mas é uma medida mais rudimentar e baratinha, para aliviar o calorão. Faça gelos bem grandes dentro de uma panela e coloque o bloco na frente do ventilador. Assim ele irá soprar o ar mais fresco que está em volta do gelo. E a última dica, durma à moda paraense, ou seja, durma na rede. É muito comum as pessoas preferirem as redes e as camas para dormir. Ouça a sabedoria popular e faça igual. Por ser suspensas, a rede facilita a passagem de ar, por isso ela é uma boa opção para dormir no calor. Você também pode escolher dormir no chão. Lembre-se das aulas de física, quando você aprendeu que o ar frio desce e o ar quente sobe. Isso pode ajudar nesses dias de calor, já que quanto mais no alto, mais quente, coloque o colchão ou a rede bem próximo do chão, para aproveitar o ar mais frio. Bem, é isso, pessoal. Um grande abraço. Quem puder se refrescar nos igarapés, aproveitem, mas com cuidado, respeitando o distanciamento social e, claro, seguindo todas as medidas de higiene. E para aqueles que estão sofrendo com calor, siga essas dicas. Um abraço e até a próxima aula. Tchau! E então, quanto conteúdo importante aprendemos durante toda esta semana? Aprendemos sobre a reciclagem, sobre os brinquedos que podemos construir com o material que seria jogado no lixo. Aprendemos que cuidar do meio ambiente é também cuidar da nossa saúde. E que em nossa cidade, os espaços públicos fazem parte de nosso meio ambiente e têm áreas e perímetros que podem ser dimensionados. Vimos também sobre a devastação da Amazônia, sobre o efeito estufa e as medidas que podemos tomar para diminuir o calor das nossas residências. E você? O que pode fazer para contribuir com o meio ambiente? Fala pra gente no nosso WhatsApp. E espero que tenham um ótimo final de semana. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.